Olá, amados irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos sustente. Mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, de essa semana estudarmos a palavra do Senhor nessa temática que é a bibliologia. A bibliologia seria a ciência da Bíblia, né? O que é a Bíblia, como que a Bíblia ela é construída, pensada, é uma matéria da teologia sistemática. Eu achei interessante a gente trazer esse tema, né, esse tipo de estudo, porque ele amplia, né, é uma forma da gente pensar teoricamente a composição do livro que nós cremos, porque teologicamente nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, como mais ou menos ali ela está alicerçada na ideia da inspiração, de que Deus inspirou os homens. Inclusive a gente pode, numa outra oportunidade, conversar sobre isso, o que é de fato a inspiração divina, como se dá essa inspiração, como que Deus inspirou, por que umas Bíblias trazem uns livros, outras deixam de trazer outros livros, né, na Bíblia. Então é mais ou menos por esse caminho que a matéria de bibliologia caminha. E eu achei interessante propor isso para nós estudarmos hoje, essa temática, a bibliologia. Mas antes de nós estudarmos, eu não poderia deixar de convidar os irmãos a um período devocional, né? Um período em que a gente vai fazer uma leitura bíblica no livro de Salmos, um período de oração e também um período de louvor. Então nós vamos agora ler o Salmo de número 33 e nós vamos começar a ler a partir do verso 8, o Salmo 33. É interessante também, irmãos, lembrar, perceberam a fala? Nós vamos ler o Salmo 33, não é os Salmos 33. Salmos é o nome do livro. O livro de Salmos, que é o Saltério, que contém vários salmos, no caso 150 salmos, mas cada capítulo, entre aspas, é um salmo. Então nós vamos ler o Salmo de número 33, no verso de número 8 até o de 22. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esse texto, ele é assim profundamente teológico, e ele é muito denso naquilo que o salmista expressa aqui nesse salmo. Por exemplo, ele começou dizendo aqui, a gente leu no verso 8º, né? Tema ao Senhor toda a terra. Há um desejo aí do salmista de que todas as nações venham temer o Senhor, né? Nos versos anteriores, de 1 a 8, nós vemos o salmista exaltando a grandeza de Deus sobre toda a criação, a diversidade da criação, a autoridade que Deus tem sobre toda a criação. E aí é por isso que eu comecei lendo a partir do 8º verso, que aí o salmista está dizendo, então por causa dessas coisas, porque Deus é todo poderoso, soberano sobre todas as coisas, tem autoridade sobre toda a terra, tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, não só alguns.
E aí ele continua dizendo, porque Deus falou e tudo se fez. É por causa disso que nós devemos temer o seu nome. Ele ordenou e tudo passou a existir. Lembra da narrativa da criação em Gênesis? Haja e ouve. A palavra de Deus, ela não é uma palavra simplesmente falada. Ela é uma palavra realizadora. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ela não é simplesmente um discurso da parte de Deus, uma expressão da parte de Deus. A expressão de Deus, ela já é a ação de Deus. Essa fala de Deus é Deus agindo. Quando Deus disse haja, ouve. Percebe? Então, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Verso 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as nações. E aí vem um versículo 12, que é um versículo bastante conhecido e erroneamente mencionado em algumas situações. Porque ele diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ora, nesse contexto imediato aqui do texto, qual é a nação cujo Deus é o Senhor? Cujo Yahvé, no caso aqui onde está Deus, é o Senhor. É a nação de Israel. Ele está dizendo, feliz é a nação de Israel, aqui no contexto imediato. Feliz é a nação de Israel e o povo que ele escolheu para a sua herança. Lembra? O povo eleito é Israel. Até então, a perspectiva do israelita, do judeu, da compreensão hebraica de ser aqui no Antigo Testamento, a nação cujo Deus é o Senhor, é Yahvé, é Israel. As outras nações tinham vários outros deuses, mas a nação cujo Deus dessa nação, quem governa aquela nação, quem é adorado por aquela nação, quem é evidenciado por aquela nação é Yahvé, é o Senhor, é Israel. Então ele está dizendo, as outras nações têm os seus caminhos frustrados pelo Senhor. Feliz é Israel, que tem os seus caminhos cumpridos pela palavra do Senhor, que tem a sua vida pautada na direção e na soberania do Senhor. Por isso que essa nação é feliz. Por isso que esse povo que ele escolheu para a sua herança é feliz. Então, não é qualquer tipo de nação aqui na compreensão do salmista que ele está querendo dizer. A questão aqui para nós, já cristãos, Novo Testamento, a compreensão de governo de Deus, de reino de Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que o povo que ele escolheu para a sua herança é o povo que herda também essa promessa, desde a fé observada em Abraão, mas que é contemplada e abraçada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o povo que ele escolheu para si, nós poderíamos dizer que é a igreja, que é o povo eleito de Deus, que é o povo escolhido por Deus. Esse é o povo que ele escolheu para a sua herança, a vida eterna, para estar com ele, glorificando-o para sempre. Então, felizes são aqueles que são governados por Cristo Jesus. Talvez essa seria uma leitura no Novo Testamento para nós. Feliz aqueles que são governados por Cristo Jesus. Porque se a ideia do Evangelho é que o Evangelho seja pregado em todas as nações, para todos os povos, para todas as raças, línguas, se em Apocalipse nós vemos lá a eternidade, novos céus e nova terra, com vários tipos de pessoas, então não há uma nação no sentido de poder teocrático, onde Deus é quem governa todas as coisas ali no sentido político da coisa. Então não há uma nação hoje em que nós devemos esperar que Deus governe teocraticamente. Na verdade, o reino de Deus está em nós. Então Deus governa e Deus age também por intermédio de nós na terra. Por isso que o seu Santo Espírito habita em nós, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, para que nós façamos a diferença. O ponto-chave aí é que a glória não é para nós, a glória é para Ele. Nós fazemos para a glória do Rei, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Senhor. Então nós somos felizes porque esse Deus que tem palavra poderosa e criadora e que criou todas as coisas, Ele nos governa. Por isso que nós somos felizes nele. Eu parei nesse verso 12 porque ele é um verso muito confuso, muito usado, né? Tendo em vista outras coisas.
e não puramente o que a palavra nos orienta. Mas continuando a leitura, o verso 13 diz: o Senhor, Yahvé, o nosso Senhor, esse Senhor que nos chamou, que nos escolheu, que criou todas as coisas, Ele olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, toda a humanidade. Ele olha para toda a humanidade. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Ele que formou o coração de todos eles e que contempla também todas as suas obras, sejam elas obras justas ou sejam elas obras injustas. E aí ele quer dizer aqui, a partir do verso 16, não há rei que se salve, não há governo que prospere, não há autoridade que seja conferida, concedida, autorizada, direcionada, supervisionada pelo Senhor. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Isso não garante a infinitude do seu governo terreno, do rei aqui na terra. Isso não garante o poder dos seus exércitos, nem por sua força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, mesmo sendo forte. Ninguém pode livrar. Mas, verso 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Quer dizer, governo absoluto, força absoluta, reinado absoluto na terra, é o reinado do Senhor, é a força do Senhor que está sobre nós, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. O cavalo não garante a vitória de qualquer governo que seja. É por isso que ele termina dizendo: a nossa alma espera no Senhor, que é o nosso auxílio, o nosso escudo, é a nossa proteção, é quem nos dá força aqui, é quem nos dá engajamento. Nele, verso 21, o nosso coração se alegra. Por quê? Porque nós confiamos no seu santo nome, nós sabemos que ele não nos frustrará. Porque o salmista já deixou claro que os desígnios das outras nações nos frustram, e são frustrados, mas por causa que o poder é só Yahvé, o nosso Senhor. Então ele termina dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, porque nós esperamos só em ti. Eu não vou confiar em governo nenhum terreno simplesmente. Eu não vou pôr em homem nenhum, exército nenhum, em potência terrena nenhuma a minha confiança. Porém no Senhor a minha confiança. É por isso que ele está dizendo: feliz é o povo eleito de Deus, porque o povo eleito de Deus sabe que ele não vai ser decepcionado pelo Senhor. Por quê? Porque esse Senhor é soberano, ele é todo poderoso. A sua palavra é palavra realizadora, não é uma palavra que faz curva, não é uma palavra que deixa a desejar. Ele não mente, ele não promete, não cumpre, como os governos humanos. Ele promete e cumpre, porque a sua palavra é completamente poderosa. Ele falou e tudo se fez. Então, vamos colocar nele a nossa confiança. É assim que eu gostaria que nós iniciássemos o nosso estudo bíblico dessa semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por já meditarmos na Tua Palavra. E nós sabemos que todas as vezes que a Tua Santa Palavra, ela é aberta e ela é exposta fielmente, temerosamente e fervorosamente habilitado pelo Teu Espírito Santo, o Senhor se faz presente em nosso meio. Quando nós ouvimos, quando nós a falamos e quando nós damos a atenção devida, a reverência devida, pois a Tua Palavra é santa, a Tua Palavra é poderosa e justa, porque ela vem de um Deus santo, justo e completamente, absolutamente poderoso, Senhor. Ó Deus, peço a Tua orientação nessa noite para o estudo que teremos, que o Senhor nos ajude e que a Tua Palavra também, Senhor Deus, nos oriente, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender cada dia mais a manusear bem a Tua Palavra, para a Tua honra e para a Tua glória também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, agora nós vamos ouvir, e se você também quiser cantar em sua casa, o hino de número 10. Vós, criaturas de Deus Pai. Nós vamos cantar agora e ouvir também esse hino nessa versão tão bela cantada por esses jovens, né, que se chama Cantando as Escrituras. Cante, ouça e pense nas coisas que Deus criou, nessa autoridade que Deus tem sobre toda a criação. Hino de número 10.
Canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia. Amém, amém. Vamos lá então para o nosso estudo? Bibliologia. Essa frase que está sendo projetada aí, ela foi escrita por mim mesmo, pensando sobre a autoridade da palavra, da autoridade da Bíblia, é que então eu escrevi essa frase, que diz assim: o que vemos nas Escrituras é a palavra de Deus, porque elas, as Escrituras, começam com Deus falando, se desenvolvem com Deus falando e terminam com Deus falando. Em todos os momentos da história, Deus falou e fala. Por que é que então eu chego à conclusão de que as Escrituras, não só eu, mas toda a tradição cristã, ortodoxa, ou seja, aquela que preza pela pureza da doutrina bíblica, por que é que ela chega na conclusão de que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus? Existia-se, talvez, principiou-se uma discussão de que a Bíblia ela não era a palavra de Deus, ela continha a palavra de Deus. E aí tem vários desdobramentos, desde teólogos liberais a outros teólogos que até se assemelham com a ortodoxia cristã, e aí vai muito da abordagem, da fala desses teólogos. Esse não é muito a minha intenção hoje, né? A minha intenção é falar simplesmente dessa natureza da Bíblia, do que é esse livro que nós temos em mãos, né? Não é simplesmente discutir aspectos teológicos sobre isso, mas eu afirmo nesse caso aqui que a Bíblia é a Escritura. Eu não tenho, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho problema em afirmar isso por causa disso que eu escrevi agora, porque a Bíblia ela começa com Deus falando. Gênesis capítulo 1, acabamos de citar isso na nossa meditação inicial no Salmo 33, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja, houve. Já no primeiro capítulo da Bíblia, começa mostrando ali, revelando, que é outro aspecto que nós vamos falar já, sobre revelação. Ali já começa revelando a fala de Deus, aquela fala que eu mencionei no Salmo 33, a fala que é a palavra realizadora, a palavra criadora, a palavra que age. Então, ela começa com Deus falando. Depois você tem o livro de Apocalipse, que é Deus, é Jesus também, terminando de falar. Eis que em breve venho sem demora, amém.
É a fala final de Deus para nós, no sentido de revelação escrita do que está ali. E aí, entre Gênesis e Apocalipse, em todo esse enredo de Deus com o seu povo, Deus intervém na história falando, ele usando profetas, ele falando aos pais, né, que era Moisés, Abraão, Isaac, Deus agindo por meio de sua igreja, que pregava a sua palavra no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo. Então Deus não deixou de falar. Então o que nós temos em mãos é um Deus que fala. Então se é esse Deus que fala, o que nós temos aqui é a palavra de Deus. É aí que começa então a divergência. Então tá vendo? Olha o que você falou, que o que nós temos aqui é a palavra de Deus. Então o livro contém a palavra de Deus. A questão aí da grande discussão é o que está nesse livro, sim, é a palavra de Deus. Não é que aqui contém em partes toda a escritura, ela é a palavra de Deus. Não é essas folhas aqui. Essas folhas são materiais nossos, né? Isso aqui é tinta impressa. Não é esse livro que nós podemos comprar simplesmente, mas a mensagem, ela é a palavra de Deus, indiscutivelmente. Os livros, o ajuntamento desses livros, desses rolos, que é o que nós vamos ver já no próximo slide, é a palavra de Deus. Esses livros, eles não contêm a palavra de Deus, eles são a palavra de Deus. Os escritores, eles foram inspirados por Deus, eles foram motivados por Deus, capacitados por Deus, usados por Deus para escrever aquilo que Deus estava orientando e está orientando sempre o seu povo escolhido. Então, o que nós vemos na Bíblia é a palavra de Deus, porque elas começam com Deus falando, se desenvolvem com Deus falando e terminam com Deus falando. Então, em todos os momentos da história, Deus falou e fala. Aí Deus fala ainda hoje? Sim, Deus fala ainda hoje. É só você ler a Bíblia. Leia a Bíblia que Deus falará com você. Mas e aqueles casos em que o irmão diz assim, olha, eu estava andando na rua e Deus falou comigo. Bom, a gente precisa analisar esses casos com muita calma, com muita cautela. Qual é a cautela que nós devemos usar? Qual é a régua que nós usamos para medir essa fala de Deus ao coração humano? Aquilo que procede da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus fala aos nossos corações. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz internamente lembrar de tudo que Ele tem dito. O ponto é que na nossa jornada hoje, Deus não fala coisas novas, além ou fora do que já está revelado na palavra do Senhor. O que acontece em nossos corações, em nossa mente, é o trabalho do Espírito Santo em nos lembrar ao que está registrado, ao que já está revelado, ao que está escrito. Ou aclarar o nosso entendimento sobre o que está escrito. É nos lembrar, é nos conscientizar, é nos ensinar, é nos doutrinar dentro daquilo que já está revelado. Não há nova revelação. O que Deus tinha de ensinar e tem ensinado o teu povo é o que está na Escritura, nada fora disso, só a Escritura. Então, por exemplo, a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia, essa palavra em português, ela é derivada da palavra grega biblion, ou biblion, né, que tem um acento aí, que significa livro ou rolo. Esse nome grego, vem da palavra biblos, que denota de uma planta de papiro que crescia nos pântanos ou nas margens dos rios, primariamente ao longo do Nilo, no Egito. Então, olha só, esses papiros, esses biblos, né, esses rolos de papiro que eram feitos a partir dessa planta chamada biblos, esses papiros eram a principal fonte de renda do Egito antigo. Eles pegavam tiras desse bambu, desse biblos, e trançando-os, formavam uma superfície reta, colocavam para secar e após esse processo era utilizado como um papel da época. É aí que começa, então, essa ideia de papel. É interessante porque como é que então a palavra de Deus ela era aprendida, propagada, compartilhada? Simplesmente oralmente. A tradição oral era o que fazia com que a palavra de Deus ela caminhasse, ela avançasse, ela era ensinada. Você vê isso já
No Pentateuco, Deus dizendo, olha, ensina para os seus filhos a palavra, e os filhos vão ensinar para os filhos dos seus filhos. E aí começa, porque essa era a tradição oral. Guarda no teu coração, inculca na cabeça deles a palavra, porque não tinha ainda a invenção da ortografia, de escrever, de registrar. Tudo ainda era muito abstrato, no sentido de que era sem forma, não tinha os símbolos ainda, as letras. Então, por isso que, qual é o Deus? Por exemplo, no Antigo Testamento, os primeiros livros, qual é o Deus que nós adoramos? O Deus da Bíblia. Não, eles têm uma experiência histórica e experimental com esse Deus. Então, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que criou todas as coisas. Eles têm um referencial sobre Deus, da ação desse Deus na história do seu povo. Não, é o Deus de Jacó porque eles leram a história de Jacó. Não, mas é porque a história de Jacó, a história de Abraão, a história da libertação do Egito, a história da criação, ela era contada, ela era perpetuada nos povos antigos, até que começou a inventar essa ideia de registrar essas histórias contadas, Tem uma história curiosa, acho que eu já comentei alguma vez isso na igreja. Uma vez eu estava andando pela internet, navegando pela internet, e vi lá um livro que se chamava assim, A Bíblia do Churrasqueiro. E aí tinham alguns cristãos compartilhando lá. Isso não pode, nós temos que boicotar esse livro, não pode ser vendido. Como pode? A Bíblia é um livro sagrado. E, no entanto, meus irmãos, aí há uma pitadinha de ignorância. Quando aquela obra, que eu nem li, não conheço, está dizendo a Bíblia do Churrasqueiro, nós precisamos levar em conta a etimologia ou o significado do que é a palavra Bíblia. É por isso que nós temos, por exemplo, a biblioteca, ou seja, o lugar onde se guarda livros. Então, Bíblia é livros, é ajuntamento de livros, ajuntamento de escritos. Se for pensar um pouco mais no pensamento grego da coisa, é ajuntamento de escritos, de documentos escritos. O ponto por isso que a nossa Bíblia é chamada de Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é o ajuntamento dos livros sagrados, das escrituras sagradas, dos escritos sagrados, dos livros que foram escritos por inspiração divina. Então, volto naquilo que eu falei inicialmente. Então, o que nós temos aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Esses escritos são a palavra de Deus. Então, por isso que a nossa Bíblia é chamada de Bíblia Sagrada. Então, não é errado ter a Bíblia do Churrasqueiro, porque ali é um ajuntamento de doutrinas e ensinos para o churrasqueiro. Aquilo não fere em nada a santidade de Deus, nem a autoridade da Escritura. Percebe? Então, às vezes tem essas confusões aí. Então, a palavra Bíblia, como já foi mencionado aqui, ela é derivada de uma palavra grega que se chama Biblion, que significa rolo ou livro. Isso é uma outra curiosidade, essa questão de rolo, porque esses escritos, esses papéis aí, produzidos naquela cultura, eles não eram assim como nós temos, assim, página por página. Isso aqui foi invenção moderna, pensada muito mais para frente. Eram rolos que eram ajuntados, vários e vários rolos escritos uns com os outros. Essa divisão que nós temos de capítulos, versículos, ela é uma invenção muito moderna, bem recente, coisa aí de 500 anos atrás, de 700 anos atrás, de 300 anos atrás. São trabalhos que foram feitos para facilitar a localização dos livros, a nossa leitura. Então, por exemplo, quando nós falamos, leia agora aí Isaías no capítulo 53, no versículo 2. Não significa que Isaías, quando escreveu o seu livro, ele escreveu, agora é o capítulo 53. Por isso que quando a gente vai ler uma carta de Paulo, por exemplo, é interessante que se leia o que foi falado antes, o que foi falado depois. Por quê? Porque aquilo é uma carta, é um documento que Paulo escreveu para determinada igreja. É como se eu hoje, nesse período de quarentena, mandasse uma carta para você aí em sua casa.
né? E aí eu mando uma carta para você, escrito: olá, tudo bem, meu irmão, minha irmã, fulano de tal, eu, né, estou aqui da minha casa escrevendo para vocês, hoje está um dia frio aqui, queria dizer que eu me sinto muito bem, né, com a minha família, já almocei, aí eu estou dando um relato lá, né? Almocei, comi um pudim aqui de sobremesa, agora estou vendo televisão, né? Mas meu irmão, não deixe de orar em sua casa. Bom, terminei, aí mandei essa carta para você. Aí você abre lá em sua casa, você vai ler o quê? O documento todo. Olha, aqui ele está dizendo que ele está bem, que ele comeu um pudim hoje, né? Agora, imagine essa carta sendo enviada para casa de alguém, e essa pessoa pegando essa carta que eu mandei e olhando para essa carta: olha lá, o Júnior, não, ele diz que está bem. Nossa, o Júnior só come pudim na casa dele. Não é isso que eu falei, não é isso que está escrito. É aqui, ó, comi pudim. Significa então que não, que ele disse aí antes, ó, que ele almoçou. Então a gente percebe que após o almoço ele comeu o pudim. Eu estou contando essa historinha só para a gente imaginar como de fato deve ser feita a leitura de uma carta paulina, por exemplo, que é o que eu estou citando como exemplo aqui. Né? Há algo que foi escrito antes. Por que é que Paulo está dizendo? Como foi a meditação que eu fiz há poucos dias em Efésios capítulo 5? Por que Paulo está dizendo: mulher, se submeta ao seu marido? Nossa, Paulo era machista lá, tá vendo? O marido manda na mulher. Não, ele está dizendo isso porque olha o que está escrito antes: estamos sujeitos uns aos outros. Opa, o marido está sujeito à mulher também. Não é só a mulher que está sujeita ao marido. Mas por que a gente está sujeito um ao outro? Aí estava lá no versículo 1 do capítulo 5, lembra? Por quê? Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo voluntariamente se entregou para que o outro fosse honrado. Então as nossas relações pessoais aqui na vida terrena devem ter sempre partir dessa premissa de que somos imitadores de Cristo. E que temos que voluntariamente honrar o outro, ser gentil, ser generoso, ser hospitaleiro. São coisas que estão ali no cerne do Evangelho. Mas a gente não pode, então, fazer uma leitura isolada, separada de alguma coisa. Há algo que foi escrito antes, há algo que está sendo dito depois. Então, uma coisa que denota respeito à palavra de Deus é essa ideia de leia o que está escrito na palavra. Leia o que está escrito. É por isso que precisamos tomar cuidado com a adoração a outra coisa, a outra pessoa, a qualquer outro personagem da Bíblia que não seja Jesus Cristo. Quando nós pegamos, por exemplo, uma pregação que exalta Davi, porque Davi foi e derrubou Golias e e nós temos que ser como Davi, que tacou pedra em Golias. Não, porque Davi era pecador, Davi era falho, eu não tenho que ser como Davi. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu tenho que ser como Cristo Jesus. Eu sou chamado para ser imitador de Cristo, não imitador de Davi. A história de Davi está ali tipificando o reinado de Cristo Jesus. Percebe? A história de Davi aponta para Jesus. A história de Moisés aponta para Jesus. A história de Abraão aponta para Jesus. A história de Daniel aponta para Jesus. O final, o último das Escrituras é Cristo Jesus. Quando nós olhamos demais para os personagens bíblicos como se eles fossem o assunto essencial e principal das Escrituras, há um perigo aí até idólatra de nós. Está vendo? Lute como Daniel. Não. Se submeta ao Pai como Cristo, porque nós somos cristãos. São essas ideias que começam em nossa cabeça a nos levar para um caminho de humildade, de submissão, de serviço, de dizer: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Como Cristo fez, semelhante a Cristo. Então essas coisas eu estou dizendo para que nós leamos a Bíblia com respeito, para que entendamos que é Deus quem fala e quem nos orienta. Ler a cada versículo, a cada capítulo, nós somos levados a uma compreensão daquilo que o Senhor fala e está falando conosco a partir daquele momento em que nós lemos, ouvimos ou pensamos em Sua palavra. Então, eu disse essas coisas por causa dessa questão da divisão de capítulos e versículos, que é uma invenção moderna, uma coisa recente.
Então, continuando o slide, diz assim: no contexto cristão, a Bíblia é a fonte maior de teologia e autoridade final. Outros livros que nós usamos, por exemplo, para nos auxiliar na compreensão do nosso pensamento teológico, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, mas para sistematizar a doutrina. A Confissão de Fé de Westminster, ela não está acima da autoridade da palavra. A Bíblia é a autoridade sobre a igreja porque Cristo é o cabeça da igreja e a palavra desse Deus que é cabeça da igreja. Então, quem manda na igreja, quem governa a igreja, quem dá direção para a igreja é a Bíblia. E aí, citando a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, que é o que eu citei, ela está ancorada no que as Escrituras dizem. Então, por exemplo, as Escrituras, elas falam que Cristo é o mediador, né, entre o homem e Deus. É Cristo quem faz reconciliação da criação caída. Então, isso está na Bíblia, espalhado por vários textos da Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster pega esses textos e ela sistematiza, ela organiza e diz, tá vendo? Nós precisamos crer que Cristo é o mediador, porque, ó o tanto de texto da Bíblia. Mas percebe? Ela está apoiada na Bíblia. O fundamento é a Bíblia. Então, ela não é a norma autoritativa, ela é um símbolo de fé. Ela é pedagogia teológica para nós entendermos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos orienta. Então, para o cristão, de fato, a Bíblia é a maior fonte de teologia e de autoridade. É por isso que o teólogo cristão depende do fruto do trabalho de especialistas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O teólogo bíblico trabalha com o que os autores bíblicos registraram sobre Deus. A expressão teologia bíblica precisa ser devidamente compreendida, a fim de que esse livro cumpra seu papel de familiarizar o leitor com os principais elementos da Bíblia e com a teologia que nasce daí. Entenderam essa fala final? Então, é por isso que o teólogo cristão... Quem é teólogo? Simplesmente o Júnior que fez teologia? Não, todo cristão é um teólogo em potencial. Todo cristão é um teólogo em potencial. Mas é por isso que todo cristão, teólogo, ele depende do fruto de trabalho de especialista de Antigo Testamento e de Novo Testamento. O teólogo bíblico, ele trabalha com o que os autores bíblicos registraram sobre Deus. Eu só vou conseguir fazer uma teologia sobre Deus a partir do que está na Bíblia. Eu só consigo montar uma teologia, pensar teologicamente a partir do que Deus revelou sobre Ele mesmo. Então, outra coisa, as Bíblias mais antigas, elas não eram divididas em capítulos e versículos, como eu disse aqui anteriormente, mas só citando o que está aqui nesse slide. Essas divisões, elas foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Então, Stephan, que era um professor da Universidade de Paris e mais tarde foi arcebispo da Cantuária, ele dividiu a Bíblia em capítulos, só no ano de 1227. Percebe? Isso é quase que recente na história. Robert, outro que era um impressor parisense, percebe também que é da França, ele acrescentou a divisão em versículos só em 1551 e também em 1955. Olha só, isso aqui é mais recente ainda. Então, felizmente, estudiosos judeus, desde aquela época, adotaram essa divisão de capítulos e versículos para o Antigo Testamento. Esses são os chamados massoretas, né, que eram escritores judeus, e aí é uma conversa para outro dia, para de repente a gente conversar sobre o Antigo Testamento especificamente. Mas o que é então revelação? Porque eu citei isso agora há pouco. Só podemos fazer teologia a partir daquilo que está revelado. porque Deus se revela. O que é revelação? Revelação é uma impressão que eu tenho sobre Deus e de repente eu falo, eu subo no púlpito e Deus está me dando uma revelação aqui agora. Não, isso não existe. Isso não tem base bíblica. E aí eu não estou falando base bíblica no sentido de que não tenha um versículo que comprova isso. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não faz sentido com o desenrolar
da história bíblica, do enredo que Deus tem para o cosmos, para o mundo, para toda a humanidade. Não faz sentido hoje algo dizer, olha, Deus está me dando uma nova revelação. Não faz sentido porque simplesmente Hebreus capítulo 1 diz que o final de revelação de Deus é Cristo Jesus. Deus falou por meio dos pais, por meio dos profetas. Hoje nos fala por meio de Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos saber a respeito de nós e de Deus e dos seus planos. Então Cristo Jesus é a revelação máxima e final de Deus. Qual é essa revelação máxima? Que nós fomos criados, que nós caímos e carecemos de redenção, Cristo vem, aplica essa redenção e que um dia Cristo voltará para consumar de uma vez por todas esse plano de Deus. É em Cristo que está todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo que nós precisamos saber está em Cristo Jesus. Não tem revelação nova. Não tem novidade. Há alguns que erroneamente dizem assim, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Onde você leu isso, meu irmão? A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é a palavra que se renova a cada manhã. Há uma diferença entre uma compreensão do meu coração ao ler um versículo, um capítulo, uma passagem específica. Hoje eu posso estar aqui irado com alguma coisa que tenha acontecido no meu dia e de repente eu leio lá João 14 dizendo, não titube o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim, tenha paz. A casa do meu pai há muitas moradas. A paz que eu dou para vocês não é a paz igual ao mundo. Então naquele dia que eu estou irado, eu olho para a palavra do Senhor e percebo, poxa, Deus está falando comigo, eu estou aqui irado, mas a palavra do Senhor está me orientando a ter paz. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu sou levado a ter paz, etc. e tal. Então, num outro episódio, aquele mesmo texto, eu estou triste, eu não estou irado com o acontecimento, eu estou triste, talvez com a perda de um ente querido. Aí eu vou lá, leio João 14 novamente. Não te turbe o vosso coração, não tenha o coração perturbado, tenha paz, a paz que eu te dou não é igual à paz do mundo. Olha só, a palavra se renovou? Não, o texto é o mesmo, mas é a intenção com que o meu coração recebe aquela palavra. Eu sou levado a ter paz, eu sou levado a compreender que Deus quer que eu tenha paz. Na ira, na tristeza, na euforia, não tenha o coração perturbado, tenha paz. São os caminhos que Deus nos leva a partir da sua palavra. Então, o texto ele não muda, o texto é o mesmo. Está escrito aqui há séculos, há milhares de anos, está registrado para nós. E aí ainda diz Jesus, ai daquele que tentar mudar alguma coisa, tentar acrescentar, mudar alguma coisa daquilo que eu de fato falei. Ai destes. Então, passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra não muda, a palavra não se renova. O que se renova sobre nós, no sentido de termos esperanças renovadas num amanhecer, são a nossa compreensão acerca da misericórdia do Senhor. A ideia de que nós temos de que, pequei ontem e Deus me guardou nessa noite. Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, como diz o salmista. É a compreensão de que nós temos de que a misericórdia do Senhor está renovando sobre as nossas vidas, assim como o céu está também clareando com esse novo sol, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então, fala dessa renovação ao amanhecer, desse novo dia, de que as coisas velhas se passaram, enxugue suas lágrimas, o que ficou para trás está no mar do esquecimento, hoje é um novo dia, basta cada dia o seu mal. Percebe, eu citei vários versículos aqui que falam de uma mesma direção do que Deus nos instrui na caminhada com Ele. Então, o que seria revelação? Bom, uma definição fácil, direta. Revelação nada mais é do que tornar conhecido o que estava oculto. A grosso modo é afirmar que o que estava escondido passa a ser conhecido. É como se você estivesse o tempo todo assistindo esse vídeo e eu estivesse por trás de uma cortina. Então você não estaria me vendo, você estaria só me ouvindo, porque tem uma cortina que está me escondendo, está me tampando. Mas a partir do momento em que eu sou descortinado, a partir do momento em que eu sou descoberto, que eu sou revelado diante dos seus olhos, agora você não só me ouve, agora você também me vê. Então, essa é a ideia, definição da palavra revelação, não simplesmente a definição teológica. Agora, o que seria a definição teológica de revelação? Bom, olha só,
através de suas palavras e ações, Deus torna conhecido a sua pessoa, os seus caminhos, os seus valores, os seus propósitos e o seu plano de salvação. O alvo final da revelação divina é que as pessoas venham conhecer a Deus de modo real e pessoal. Quando estudamos sobre Deus ou a sua palavra, não quer dizer que estamos estudando Deus em sua totalidade, e sim o que Ele revelou a nós. Deus não é um objeto de pesquisa a ser descoberto. O que conhecemos dele é o que Ele revelou. Percebeu? Então, quer dizer que é como se a vida humana ela fosse coberta por essa cortina. E Deus descortinasse diante dos nossos olhos o caráter dele, os atributos dele, os caminhos dele, o propósito dele. E aí nós vamos perceber que existem dois aspectos dessa revelação de Deus: a revelação geral e a revelação especial. Contudo, irmãos, faz-se necessário citar que, apesar de estudar teologia, de saber ler todos os livros da Bíblia, nenhum homem será capaz de desvendar Deus ou de conhecer Deus completamente aqui na terra. Porque o que nós podemos saber de Deus, o que nós conhecemos de Deus aqui na vida terrena, é simplesmente o que Ele nos revelou. É simplesmente o que Ele mostrou para nós. Perceba, olha, você está me vendo aí agora, e aí, daqui para baixo você não consegue ver. Você não sabe que cor que é a minha calça aí no vídeo. Você não sabe nem se eu estou de calça, vai que eu estou de bermuda. Você não sabe. Por quê? Porque não está sendo mostrado para você. Então você só consegue perceber que a minha blusa é vermelha, que minha camiseta ela tem listra preta e cinza, porque é isso que você consegue ver. Então é sobre isso que você vai conseguir afirmar, sobre aquilo que os seus olhos veem, sobre aquilo que os seus olhos conseguem compreender, captar, sobre aquilo que fica entendido para você. O que você não vê, você não pode afirmar. Você não pode dizer que é Deus que está por trás de alguma situação se aquilo de fato não está escrito na palavra. Percebe? Então, é por isso que Deus ele nunca vai ser um objeto de pesquisa da gente. Na verdade, o objeto de pesquisa da gente é a palavra, que é a revelação de Deus. É o que Deus revelou para nós, sobre si mesmo, sobre os seus caminhos, sobre os seus valores, sobre os seus propósitos. Então, como eu disse, a revelação de Deus ela se dá em duas formas: a revelação geral e a revelação especial. Ambas, as duas revelações, elas são meios do Senhor se comunicar conosco. Mas cada uma tem a sua forma e propósito específico. Enquanto a revelação geral ela é uma marca do Senhor em toda a criação, fazendo ser conhecido por todos, a especial ela tem um propósito salvífico. O que seria então, irmãos, a revelação geral? É o que está aí no slide, definição. A revelação geral é o meio de percepção que Deus registrou em sua criação, ou seja, tudo o que percebemos de forma visível e palpável carrega quem Deus é. O sol que brilha pela manhã, a lua que brilha à noite, a chuva que fertiliza o solo e tudo mais que percebemos ao nosso redor, que nos provoca deslumbramento e damos autoria ao Senhor. Não somente a natureza, mas a habilidades e atitudes que nós enxergamos em nós, seres humanos, sabemos que houve um responsável por trás de tudo isso. Então, a revelação geral é o céu, são as plantas, é o mar, é a criação, é olhar o céu azul e dizer, existe alguém que criou. É olhar o sol e dizer, não é possível. Não é possível que isso foi feito a partir de uma explosão caótica no meio do nada. Não, alguém desenhou essa borboleta. Alguém é que colocou essa flor, esse cheiro nessa flor. Alguém é que dá esse instinto de trabalho para a formiga. Há alguém que cuida dos pardais. É essa compreensão de deslumbramento, de contemplação da criação, das coisas criadas, até nós mesmos. Poxa vida, eu tenho um sistema digestivo, um sistema respiratório, um sistema reprodutor que funciona, que está aqui tudo separado, organizado dentro de mim, cada um no seu lugar, respeitando a sua função dentro desse organismo. Quem é que arquitetou tudo isso? Quem desenhou tudo isso? Então,
isso é um acesso, é uma revelação de Deus que toda a humanidade tem. Isso não é restrito, isso não é um objeto de pesquisa, isso não é uma coisa que você precisa anos e anos ir atrás para descobrir. Isso é uma coisa que todo ser humano está disponível para todo ser humano. Todo ser humano é capaz de receber chuva. Todo ser humano é capaz de ver o sol, de ver a lua, de ver o dia e a noite. Todo ser humano é capaz de ver a água. Todo ser humano é capaz de respirar o ar, o oxigênio que Deus nos dá. Então, isso é a revelação geral, é para todo mundo, é comum, é a graça comum de Deus. A revelação especial é a Escritura Sagrada. A revelação especial, mesmo ela sendo anterior à queda, ao pecado, é o que nós chamamos de propósito redentor. Veja que no Éden, mesmo antes de Adão ter pecado, Deus deu ordens de restrições para ele, mostrando o seu caráter, certo? O caráter desse relacionamento que era pautado na obediência aos mandamentos do Senhor. A necessidade dessa revelação foi por causa desse estado pecaminoso do homem, através da queda. É com o propósito de restaurar a humanidade caída, a comunhão com Ele mesmo. Era essencial que Deus revelasse o caminho da salvação e reconciliação. Portanto, concluímos que a revelação especial está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. E como ele mesmo afirmou, as Escrituras testificam dele. Classificamos a mesma como também sendo a revelação especial de Deus. Revelação geral, criação, revelação especial, a palavra de Deus. Porque aqui nós temos de fato, de forma plena e eficaz, aquilo que Deus quer para nós, quer de nós, o propósito para o qual Deus nos criou, o propósito para o qual Deus trabalha em nós, através de nós, atua em nós, qual é a história que Deus está escrevendo durante toda a história da criação, certo? É nas Escrituras que nós temos isso. Nós não temos a compreensão de pecado ao olhar para uma árvore. Nós não temos a compreensão de necessidade de salvação ao olhar um passarinho. Percebe? Ao olhar o passarinho, ao olhar a árvore, nós temos a compreensão de que existe um Deus. A questão é que nós precisamos saber que diante desse Deus, nós estamos em pecados, nós estamos em rebeldia, nós estamos de costas para esse Deus como inimigos dele. E o único instrumento que vai fazer com que a gente saiba que nós estamos de costas para esse Deus, em rebeldia para esse Deus, alienados com o pecado, é a Escritura Sagrada, que vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Então, esse é o sentido da revelação especial. Ela é especial porque não são todos que compreendem ela. Por que não são todos que compreendem ela? Porque só é possível entender e ler essas letras aqui desse livro sagrado com o auxílio e a ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, é loucura para alguns a palavra que nós pregamos. Por quê? Porque eles não são habitados pelo Espírito Santo, eles não são direcionados pelo Espírito Santo, então não faz sentido nenhum para a vida deles. Para nós faz sentido porque o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. O último slide agora, para a gente concluir, esse 10º slide, ele mostra aí, você está vendo aí, a divisão do Novo Testamento e do Antigo Testamento. São 66 livros, né? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esse slide ele fala da organização, né, da separação dos livros aí, que não está simplesmente separado por ordem cronológica, ele está separado por temática, por gênero literário, por uma compreensão, de separação de momento histórico, de gênero literário, né? de uma questão estética, pedagógica, no sentido de nós entendermos separadamente as ações de Deus. Então, por exemplo, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros no Antigo Testamento, e depois tem a divisão dos livros históricos, depois dos livros poéticos, depois os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. O Novo Testamento também segue uma divisão. Ele tem os evangelhos, depois ele tem um livro histórico, que é um livro só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, depois ele é seguido pelas cartas, tanto as cartas pastorais como as cartas gerais. Né? E aí, por último, nós temos a Revelação, ou o livro de Apocalipse, da literatura apocalíptica, que é
o último livro da Bíblia. Então, essa divisão eu coloco aí só para nós percebermos que a Bíblia, esses livros estão organizados e separados por essa questão de gênero literário, por aspecto do livro. Tanto que tem livros que estão, por exemplo, em livros históricos, que são vividos no tempo também desses livros que estão lá no tempo dos profetas. Tem livro que está antes e depois ali na cronologia. Conta-se, estudiosos chegam à conclusão que Jó, que está ali entre os 5 livros poéticos, Jó é muito antigo nessa narrativa bíblica. Ele é praticamente contemporâneo de Abraão. Alguns historiadores chegam a essa conclusão. Então, por que ele não está lá em Gênesis? Por que ele não está lá no começo da Bíblia? Simplesmente porque a Bíblia ela não é contada cronologicamente. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, dá essa impressão de cronologia, porque é o começo ali da narrativa, a criação, é o propósito de Deus para a sua criação. A criação pecou, Deus iniciando esse projeto de redimir, de restaurar a sua criação, Deus revelando a sua lei para a sua criação, Deus elegendo um povo. Então, é isso que o Pentateuco fala. A partir daí, começam-se histórias, a história dos juízes, a história dos reis, os profetas, aí são histórias separadas, mas o que nós precisamos saber é que que nós fomos criados por Deus e que Deus chamou para si um povo. E aí que o Novo Testamento é que faz a compreensão geral desse povo, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Depois Atos mostra a missão desse povo, as cartas pastorais é a orientação para esse povo de Deus. E Apocalipse termina dizendo que Deus vem para levar de uma vez por todas, para morar com Ele eternamente, esse povo que Ele elegeu desde lá o Gênesis. Desde aquela observância da fé de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. É um estudo complexo, é um estudo denso, é um estudo extenso, mas espero que tenha dado para entender, espero que tenha dado para a gente ter aprendido um pouco, né, sobre a Bíblia, enquanto palavra de Deus, enquanto revelação de Deus, enquanto os propósitos da Bíblia. Que você seja abençoado, que você tenha sido abençoado e abençoada com esse estudo de hoje. Que Deus te abençoe e nós vamos orar agora para encerrar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos direciona na caminhada. Como diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para os caminhos. Nossos caminhos, eles são cheios de trevas, eles são escuros, ó Pai. E nós, sem a Tua palavra, ficamos tateando no escuro. Mas o Senhor traz luz aos nossos olhos com o poder do Teu Santo Espírito, a fazer com que o Teu livro sagrado, a fazer com que a Tua palavra ganhe forma diante dos nossos olhos e do nosso coração e nos seja revelado a Tua vontade, os Teus caminhos e o Teu caráter, Senhor Deus. Obrigado por esse estudo de hoje, que o Senhor nos oriente nessa caminhada e que o Senhor, ó Deus, no coração do meu irmão e da minha irmã, que ora junto comigo nessa hora, possa produzir em seu coração um desejo ardente de cada dia mais ler a Tua palavra e se interessar pela Tua palavra, porque elas testificam sobre Ti e elas são regra de fé e prática, elas que nos orientam nessa caminhada. Sem ela, nós estamos perdidos, Senhor Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossa negligência, nossa falta de reverência quanto à Sua palavra. Em nome de Jesus, amém.